Eu quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Te dar o bem-vindo ao canal Professora Manuela Barros, onde hoje nós vamos estar falando sobre a lição de número 12, penúltima lição desta série de lições tão abençoada, a carreira que nos está proposta. Começando pela porta, que é Jesus, um caminho apertado, mas que é seguro, que nos leva à salvação. E esta segurança, esta esperança do crente, ela é diferente da esperança do mundo. E hoje o tema da nossa lição é a bendita esperança. E quando nós falamos de esperança, a primeira coisa que nos traz é algo muito positivo na nossa alma. Todo ser humano gosta de alimentar, de ter esperança, mas o que acontece a nível de sociedade, de humanidade, nas nossa pequenez como seres humanos, é que a nossa esperança, ela oscila por causa exatamente da realidade. Nem sempre nós vamos alcançar aquilo que esperamos, mas vale a pena, apesar dos pesares, manter a esperança. Mas a esperança do crente, ela é diferente. Hoje nós vamos estar ensinando esta aula falando da esperança bíblica. Aleluia! Nesta palavra há um caminho, há uma realidade que nós podemos ancorar a nossa esperança humana nela, porque esta esperança bíblica, ela é segura. E o pastor Osiel, ao intitular esta lição, ele disse: a bendita esperança, a marca do cristão. E eu fiquei muito feliz de ver esta palavra, porque apesar de que não existe um versículo bíblico que diga que a marca do cristão é a esperança, eu vejo Jesus entregando para nós esta esperança bíblica. Eu inclusive encontro aqueles que creram em Deus, que viveram na presença de Deus no Antigo Testamento, vivendo parcialmente esta esperança bíblica que Deus os deu, e vejo em nós, na realidade neotestamentária, na vida do apóstolo e daqueles que ele ganhou para Jesus, daquela igreja primitiva, a mesma realidade segura, a marca do cristão, a esperança. E por isso, com você, eu quero revisar e aprender nesta lição baseada em 3 tópicos. O primeiro dele, a manifestação da esperança bíblica. Em segundo lugar, falamos dos resultados da esperança bíblica e vamos terminar com um recurso um pouquinho diferente da lição, mas vamos estar falando sobre as alternativas para a esperança bíblica. E nesse terceiro tópico, nós vamos estar colocando algumas realidades que nós humanamente, e por que não sermos bem sinceros, até mesmo nós crentes, muitas vezes erramos um pouco o alvo e alçamos a nossa esperança em algo que é positivo, mas que não está ancorado nestas verdades aqui, e por causa disso nós vamos estar chamando atenção para este tópico. Na live do sábado passado nós falamos sobre 3 histórias que nos ajudam contra qualquer erro. Se você perdeu a live do sábado passado, volte a assistir, o vídeo está disponível no canal. E na anterior nós falamos sobre o pós-modernismo e como esta nova geração pede um novo evangelho. Eu estou falando dessas duas coisas porque estas 2 lives casam-se perfeitamente com aquilo que nós vamos estar estudando no terceiro tópico desta lição, falando da bendita esperança, a marca do cristão. Mais uma vez, bem-vindo a você que vai chegando. Se é a primeira vez, nós disponibilizamos o roteiro de estudo aqui na descrição deste vídeo, bem como no primeiro comentário. E a vocês que estão sempre participando conosco, mais uma vez, muito bem-vindo. Eu estou feliz com a sua presença, estou feliz que você sintonizou numa lição que talvez você e eu achamos que é simples, mas que vai nos encher de graça e entendimento, e nesse terceiro tópico também nos orientar em alguma coisa, talvez a nível de recurso para a nossa sala de aula ou de orientação para as nossas vidas também. Vamos lá! Primeiro tópico, a manifestação da esperança bíblica. Dividi em 3 subtópicos, são eles: no cuidado de Deus nesta vida, segundo, na ressurreição de Cristo, a primícia, e terceiro, na vida eterna com Deus. Eu quis então explorar neste primeiro tópico a realidade da esperança na vida do crente. Mas, como disse, não aleatoriamente na vida do crente, mas aquele crente que segue, que vive pela orientação bíblica. Por isso tomei o cuidado de intitular cada tópico Esperança Bíblica, ou seja, algo que a Bíblia me assegure que eu possa colocar nestas verdades a minha esperança. E a primeira delas, como eu mencionei aqui, está no dia a dia da nossa vida como crente. Aleluia!
no cuidado de Deus nesta vida. Apesar de que a nossa esperança maior está no futuro, muito bem colocado nesta lição, e é o foco da nossa lição, mas eu não quis deixar de fora uma esperança que é real na nossa vida como crente, é do dia a dia. Nós não vivemos sem esperança no nosso caminhar neste mundo. Quando olhamos para este caminho apertado, mesmo que a esperança maior seja chegar ao fim dele, aleluia, mas nós temos uma esperança diária, uma esperança em vida que é do quê? Do cuidado de um Deus que verdadeiramente se importa, age, observa e atua a favor dos seus. Então, este cuidado de Deus nesta vida para conosco é uma esperança que guarda, que consola, que ajuda a caminhar. Vamos à Bíblia. Salmo 40, versículo 17, o texto diz: Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Muito bem, entre outros os salmos, nós vamos ver esta esperança de Davi, a esperança de Asaf, a esperança de outros salmistas colocada no Senhor, e esta segurança que não é teórica, é vivencial, de que o Senhor cuida de nós. E uma das coisas que me alegra como crente é que eu posso conversar com diversos crentes de diversos lugares, diversos níveis sociais, mas aqueles que têm uma experiência com Deus, eles podem todos nós podemos, você pode, eu posso testificar que o Senhor tem cuidado de nós. O salmista Davi, por exemplo, passou altos e baixos, momentos que ele se perguntava: Senhor, quando é que tu vais atuar ao meu favor? Vendo realidades contrárias, sofrendo muita perseguição, mas ainda assim ele tinha segurança no cuidado de Deus, e a verdade é que Deus foi fiel. Deus tem o seu tempo. Deus tem a sua maneira e a sua sabedoria de agir. Ele não age precipitadamente, ele não age segundo a nossa euforia, mas no tempo certo o Senhor nos tem guardado, e todos nós, você e eu, podemos testificar, aleluia, porque nos sentimos cuidado por Ele. Filipenses 4,19, o texto diz: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Paulo tinha esta segurança no cuidado de Deus para com a igreja de Filipos. Esta igreja que tirou da sua pobreza, que tirou do seu pouco para ofertar para o apóstolo, que trouxe aquilo que ele necessitava, que enviou por mão de um obreiro para suprir a sua necessidade. Em muita gratidão de amor, Paulo coloca esta oração, este pedido e esta segurança diante de Deus, dizendo: Eu sei que o Senhor, que tem a riqueza, não é, que pode suprir todas as coisas, Ele vai suprir a vossa necessidade. E ainda que nós passemos por momentos de aperto, aleluia, disse o salmista: eu nunca vi um justo, não é, pedir o pão, padecer de fome, não é? Nós podemos passar um dia, mas o Senhor nos sustenta e Ele supre a nossa necessidade, mesmo que no pouco. E quando eu falo isso, há muitos que desconhecem, talvez eu mesma, em minha pessoa, nunca desconheci o tão pouco, mas ouvindo testemunhos de pessoas em outros países, nós conhecemos pessoas no Haiti, na África e outros países onde, se não for a mão milagrosa do Senhor, aleluia, pereceriam, mas ali a mão milagrosa de Deus tem atuado, como tem também na nossa vida. A nossa esperança é que Deus cuida de nós. Termino com Lucas capítulo 12, versículo 24, depois saltaremos ao 27, depois do 29 ao 31, diz o texto: Considerai os corvos, que nem semeiam nem cegam, nem tem despensa, nem celeiro. Quem é que os alimenta? Tá aí. Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Vamos ao 27. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Vamos ao 29. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as gentes do mundo buscam todas estas coisas. Os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas, o que é que diz este texto tão conhecido nosso? Vos
serão acrescentadas. E eu pergunto a você, quem é que acrescentará? É o mesmo que alimenta o corvo. Quem é que nos acrescentará, ou seja, suprirá a nossa necessidade? O mesmo que veste o lírio. Aleluia! Ainda que estes, tanto os corvos como os lírios, tenham tão pouca validade comparada com o ser humano, criado à imagem e à semelhança do Senhor, no entanto, ele diz, eu cuido deles, quanto mais de vós. E agora ele diz, busquem então crentes, que tenha esperança no Senhor, aleluia. Primeiro o reino de Deus, e não se preocupe, que estas coisas o Senhor sabe que você precisa e Ele vai acrescentar à sua vida. Esta é a primeira esperança. O Senhor tem cuidado de nós. Será que você pode glorificar a Deus comigo neste dia? Eu posso testificar, o Senhor tem cuidado de mim. E eu tenho certeza que você está aí, aonde está me ouvindo neste momento, testificando, o Senhor também, irmã, tem cuidado de mim. Altos e baixos na vida, a mão do Senhor tem sido fiel para comigo. Segunda esperança bíblica, a ressurreição de Cristo. Por quê? Porque foi a primícia. A teologia paulina, que é a explicativa, porque a realidade teológica foi vivida em Cristo, aleluia, mas Paulo, na primeira carta dele aos Coríntios, traz este esboçar tão belo, tão profundo, e nós vamos ler alguns versículos somente, 1 Coríntios 15, vamos ler do 20 ao 23, e diz assim a palavra de Deus, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aleluia. Então estamos falando neste texto que a nossa esperança, Paulo até diz, se nós esperássemos em Cristo só nesta vida, seríamos os mais miseráveis. Não haveria razão nem o porquê da nossa fé, mas Cristo ressuscitou e ele foi o primeiro, aleluia. As primícias é o primeiro fruto que foi recolhido, mas trouxe-nos a esperança, como está dizendo aí nesta ordem. Primeiro Cristo, as primícias, mas depois nós que somos de Cristo na sua vinda. E esta é a nossa esperança futura. Nós cantamos como igreja do Senhor, nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã. Aleluia. Raiar. Glória a Deus por essa esperança. Mas podemos ter, porque Cristo ressuscitou. A morte não pôde deter ao Senhor da vida. E ele foi ressuscitado de entre os mortos. E está já lá à direita do Pai, como ele prometeu. Ele disse, eu vou, mas vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, estejai vós também. Como não seria esta esperança? Como não seríamos alegres? Como não seria esta marca da nossa vida com tamanha esperança que é eterna, que é para além deste sofrimento do dia a dia, que é segura, aleluia, porque a promessa de Jesus feita e entregue por esta palavra que nós cremos nela, você crê nela? Vamos dizer um amém juntos? Amém, aleluia. Apocalipse capítulo 1, João viu. Versículo 17, 18, e quando eu vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, aleluia, estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quem era este falando com João, arrebatado ali em espírito desde a ilha de Pátimos? Era Jesus de Nazaré. Ele disse, é verdade, eu fui morto, mas eis-me aqui
aqui. Não só ele viu a Jesus, mas Jesus ali o toca com a sua destra, fala com ele e diz: eis-me aqui e estou vivo para todos sempre. Deu a João a visão das coisas que haveriam de vir, aleluia, e entre estas coisas os salvos estarão para sempre com o Senhor nesta revelação que foi vista por João, mas será vivida por cada um de nós que guardarmos esta esperança em Cristo. Terceira esperança, a primeira então é nessa vida mesmo, o cuidado de Deus. A segunda é na ressurreição, que é garantida para nós porque Cristo ressuscitou. Aleluia. A terceira é a nossa vida eterna com Deus. 1 João capítulo 2, versículo 25, o texto diz: e esta é a promessa que ele nos fez. Qual é? A vida eterna. João 3,16 todos nós conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quem é ele? É Jesus, para que todo aquele que nele crê. Será que nós estamos dentro deste grupo, eu e você? Claro que sim. Quando você vai ensinar o seu aluno, use esta palavra com temor, com graça. É classe simples teologicamente, mas de vitória, de elevar a esperança do crente, tirar-nos deste arraizamento mundano que nós vivemos no dia a dia, de notícias, de realidades deste mundo. Temos que sair disso. Deus amou, deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, eu e você, aleluia, não pereça, mas tenha o quê? A nossa esperança, a vida eterna. Aleluia. Jó capítulo 19, um daqueles antigos pais lá, patriarca, lá do tempo do passadão, mas já tinha esta esperança. No seu sofrimento ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Ele tinha esperança de que Deus haveria de ressuscitá-lo. Mal sabia ele da teologia que esta Bíblia, o demais da Escritura, nos ia revelar, mas ali o Espírito lhe permitiu entender uma verdade divina que hoje é a nossa esperança maior. A minha esperança não está neste mundo. O meu Jesus ressuscitou, garantindo-me que eu também, se morrer nele, ressuscitarei. Se ainda estiver viva, serei transformada, mas pela eternidade, eu, pela graça de Deus, aleluia, pela misericórdia de Deus, viverei eternamente com o meu Senhor, merecedora, perfeita para nada, aleluia, mas eu abracei, eu aceitei o seu amor, eu aceitei a sua graça, eu aceitei o sacrifício e digo: Senhor, me arrependi, recebi esta graça, aleluia, e agora ele me deu esta bendita esperança, e esta é sim a marca da vida desta serva. A minha vida, aleluia, é viver esta esperança. Ai de mim se a minha esperança for nas coisas daquilo que nós vamos falar no terceiro tópico. Por quê? Porque há uma tentativa de engano. Satanás é o mesmo para enganar principalmente os fiéis, porque o mundo já está perdido com a sua esperança posta em tantas coisas que não são seguras, mas a esperança do crente é segura. O inimigo quer abalar, mas nós hoje, aleluia, nos vamos firmar na palavra de Deus, porque estamos falando da esperança bíblica, aleluia. Segundo tópico, vamos falar sobre os resultados da esperança bíblica. O que é isso? Quem tem esperança bíblica tem três coisas. Primeira, alegria na vida. Segundo, consolo na vida. E terceiro, estabilidade na vida. Quem não quer isso? Alegria, consolo e estabilidade. É tão bom demais que até parece um sonho, mas não é. Aleluia. Escute, por favor. Viver alegre, consolado e estável, na minha opinião, e você vai ler os textos comigo, e eu tenho certeza que nós vamos concordar, é coisa de crente. E mãe, como é que o que eu faço com a minha ansiedade? Será que nós estamos não dando vazão à nossa carne? Saindo do espírito e vivendo num contexto que não é onde nós estamos chamados, porque quem vive na dimensão que é a palavra, por isso eu digo, a esperança bíblica, nos chama a viver. Nós vivemos nesta dimensão que traz ao crente esta realidade. Esta semana mesmo, passada
colega nossa, irmã em Cristo Jesus, mora em São Paulo, foi visitar a igreja, um pastor já ancião, né? Nós vamos estar fazendo uma entrevista com ele. Surpresa, não vou falar o nome, vai chegar. Mas ela foi visitá-lo e ela disse, irmã, é de impressionar, é pra gente ficar assim, boca aberta. A pessoa tem tão pouco, tanta humildade, leva ali os seus livros e fala alguns detalhes daquilo que ela vivenciou ali com ele. Ela disse, irmã, mas é uma alegria, aleluia, que a gente fica até sem graça. A mesma experiência ela teve visitando uma entrevista que nós já fizemos aqui no canal da irmã Helena Figueiredo, que foi uma fiel, ajudadora e batalhadora pela escola dominical no Brasil e, por que não dizer, das primórdias, né? Na verdade, foi das primeiras que levantou, né, a escola dominical junto com o pastor Antônio Gilberto e a irmã Albertina Malafaia. Então, a mesma realidade, a irmã Raquel ali visitando esta serva de Deus, a entrevista é uma coisa, quando a gente olha que as câmeras não estão ligadas, ali era uma crente, aleluia. E a irmã Raquel pôde dar testemunho, não só das coisas que ela falava, da sua vivência, do seu dia a dia, mas a mesma marca deixou. Diz que esperança, que realidade, que vida de crente, que alegria em todo o tempo. Será que esta é a nossa vida? Se não é, precisamos nos ajustar para termos a esperança bíblica, porque vida de crente, apesar dos pesares. Esta experiência eu também ouvi estupefatizada do meu pastor, quando foi algumas vezes ali, na verdade, a primeira e segunda vez, debaixo de guerra mesmo, em África, tanto em Angola como em Moçambique. Deus o levou ali para formar obreiros nativos, porque por causa da guerra, os nacionais portugueses tiveram que sair do país, né? Você sabe que em tempo de guerra, cada nação tira os seus cidadãos dessa nação que está em guerra para estarem seguros, e os nativos ficaram ali, mas a igreja não tinha liderança. Então o Senhor levou o nosso pastor ali, o meu pastor Onides da Silva, com este chamado de formar estes obreiros neste tempo. Mas uma das coisas que lhe chamava a atenção, um hino que a cada culto que eles terminavam, né? Eles terminavam com aquele corinho dizendo, se eu não te ver mais aqui, aleluia, eu te verei além, né? Mas era uma esperança tão viva, mas isso não impedia que eles no outro dia passassem por um caminho que podia ter minas. Aliás, muitos daqueles caminhos estavam minados e muitos morriam ali. Ninguém tinha certeza que chegaria em vivo outra vez, mas todos a cada dia vinham participar do seminário, ouvir e aprender a palavra de Deus, aleluia, e felizes. Não tinham nada para comer, a equipe que levou daqui levou suficiente comida para num contentor para dar ali alimentação. Aquilo era alegria e felicidade, aquela uma alimentação ao dia. As mesmas realidades nós vivenciamos como equipe da minha igreja em Cuba, a alegria dos irmãos. Teve uma vez que o pastor perguntou, aquele irmão ali, pastor, o que está acontecendo com ele? Ele disse, é fome, é fome. Não é nada disso, é fome. É uma pessoa magra, a ponto de falecer, mas vem alegre para a igreja, vem cantar. Quantos testemunhos de missionários que estão nos meios indígenas, no meio africano, em outros lugares. Quando falamos em Haiti, irmãos, tantas localidades. Essas são as que eu ou escutei, conheço pastores locais, mas quantas mais? E nós que temos suficiente, porque mais não, muito mais do que eles, sermos agradecidos, consolados, vivermos em paz, vivermos baixo este Deus de toda consolação. Alegria na vida, Filipenses capítulo, vamos à palavra, né? 2 e versículo 18, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isso mesmo. Salmo 126 e versículo 3, o texto diz, grandes coisas fez o Senhor por nós. Será que você pode ler comigo este versículo tão lindo? Vamos lá. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Quando a alegria quiser baixar, vamos nos lembrar de quantas coisas o Senhor já fez por nós. Oh, corinho bendito, hino, né? Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Salmo 30, versículo 11 e 12 diz, tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. É isso que Deus fez
Ele mudou uma vida de tristeza, uma vida de pranto, uma vida de choro, uma vida à beira da morte emocional e trouxe-nos alegria para que nós cantemos hoje. Tenhamos esta alegria de cantar louvores ao Senhor. Então, crente que vive a esperança bíblica é alegre. Em segundo lugar, é consolado. 1 Tessalonicenses, como não podia ser este texto que até termina com esta palavra, o texto da nossa esperança maior, a ressurreição daqueles que já morreram, aqueles que morreram em Cristo, né? Até Paulo aí diz, não fique triste como os demais pelos que já dormem, a gente vai ler este texto aí, mas também nós que seremos arrebatados se Jesus vier enquanto vivemos. Olha lá, 1 Tessalonicenses 4, 13 em diante diz assim, não quero porém, irmãos, diz Paulo, que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, olha aí, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor, Jesus, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E olha aí, por que a gente não lê este texto aí, eu e você de novo? Esse não é pedir muito, mas é muito lindo, irmão. Essa esperança, eu tenho que ler isto com você. Leia aí comigo, por favor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, aleluia. Que o seu tio, que o seu pai que morreu em Cristo, que a sua esposa que morreu em Cristo, aleluia, em breve nós o encontraremos, é a nossa esperança, que o fim desta luta, da perseguição, dos problemas, das dificuldades acontecerá quando a trombeta tocar, é a nossa esperança. Portanto, tem que ser a nossa marca. Nós nos consolamos uns aos outros. Aguenta um pouquinho, irmã. Breve Cristo vai voltar, aleluia. Não pode ser diferente. E isso nos consola. A gente aguenta mais um pouco, porque um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá e não tardará. Isaías 66:13, o texto diz, como alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolado. É Deus Pai falando com o seu povo Israel. E há uma colocação, outra maternidade, esta é a segunda que eu conheço, ou pelo menos que me lembre. Que coisa linda, o Senhor que conhece esta realidade de um consolo de mãe, aleluia. E ele diz, assim como alguém é consolado pela sua mãe, eu, Deus, aleluia, vos consolarei. O nosso Deus é um Deus consolador. Terminamos com este texto de 2 Coríntios 1:3, que diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou fazer uma pausa. Muitos têm atacado Deus Pai, dizendo que só Jesus que é misericordioso, é o da graça. Este Deus é um assassino, este Deus assassinou a Jesus, este Deus quer jogar as pessoas no tormento do inferno, e este Deus isso. Eu estou falando, você está dizendo, irmã, você está doida? Não estou não, eu estou dizendo de gente que eu leio artigos e livros deles que estão falando aberrações contra Deus, mas eu fico com a palavra de Paulo dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Pai, Ele é o que amou e enviou a Jesus, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Jesus veio cumprir o plano de Deus, porque eu li com você hoje, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Foi pela misericórdia de Deus que depois de tendo pecado Adão, veio na viração do dia, Deus voltou lá como todos os dias. Ele podia ter dado as costas, mas não o fez. Ele veio estar com Adão, ele procurou por Adão, ele deu uma roupa para Adão e ele fez uma promessa para Adão, aleluia. O Deus Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Quem não conhece a história bíblica desconhece este Deus. Não dá para ler só um pedacinho, conhecer só um texto, conhecer só os evangelhos, ficar buscando texto separado para conhecer a Deus. Quer conhecer a Deus? Conheça toda esta palavra, porque esta é a revelação
de Deus para nós. E este Deus sabe consolar. Como ele diz, para a gente entender melhor, como uma mãe, aleluia, a cada um de nós. E por último, olha, crente que vive resultado da esperança bíblica nele, tem 3 coisas. Primeiro, já falamos o quê? A alegria. Segundo, você lembra ainda? Consolo, acabamos de falar. E a terceira coisa é estabilidade. Estabilidade na vida. Irmã, ok, até aqui dá para ter alguma estabilidade, mas a irmã não está vendo o que vai acontecer no mundo? Sim. E dá para crente se sentir estável. Você não está vendo como está o nosso país? Como estão as coisas acontecendo no mundo? Se a irmã não está lendo, estou vendo. E aquilo que nós vivemos hoje, teve país, como eu acabei de mencionar, Angola e Moçambique, que nós desconhecemos a história, mas, irmãos, pense em desestabilização. Pense no que é Haiti, eu não sei quanto você conhece da realidade. É uma situação, não tem palavras para explicar. Hoje mesmo, na realidade do Rio Grande do Sul, nós estamos vendo uma realidade de desestabilização total. Mas o crente no seu interior, que tem a esperança posta, esta âncora segura, tem estabilidade na vida. E esta que marca a diferença. Aleluia. Não só que Deus está com ele e opera milagres, porque é uma das coisas que quando falta tudo, irmão, quando a coisa tá, mas de tudo errada mesmo, que não tem saída para o homem, é quando o poder de Deus se manifesta e é quando nós começamos a ver a glória de Deus. É quando a gente não tem para onde se sustentar e que a gente só pode olhar para cima, graças a Deus que a gente ainda olha para cima, que a gente ainda clama ao único que pode dar solução impossível, fazer do impossível possível. E nesta hora o Senhor tem obrado ainda em toda a história e até hoje milagres, maravilhas. E você e eu já ouvimos algumas e vamos escutar mais dos nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, assim como de outros irmãos que estão em outros lugares e situações, porque o nosso Deus é o mesmo. Então o crente pode estar em meio à tormenta e se sentir estável, mas tem que ter a âncora da esperança. Porque se deixar faltar, se a fé se abalar, acontece igual Pedro. Sente a onda, sente o vento e começa a afundar. Este assunto de esperança bíblica é assunto de fé. Céu é assunto de fé, ressurreição é assunto de fé, Deus de consolação e misericórdia é assunto de fé. Quem não tem fé não enxerga nada disso. Mas nós enxergamos. Agora a gente tem que se segurar, olhando para Jesus. Não vamos vacilar como Pedro, não olha para as coisas não. Porque quem olha para Jesus, quem olha e tem esta marca em si, vive esta vida nessa dimensão, caminhar sobre as águas é isso, irmão. É quase impossível, aliás, para os olhos do homem é impossível. É dificílimo para nós como crente, por quê? Porque é uma dimensão espiritual, é uma dimensão sobrenatural, é uma dimensão de fé. Cada passo que você dá é um passo de fé, é cumprir na prática aquele texto que a gente leu de Mateus, sabendo que se você buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas Deus acrescentará. Quem é que quer viver nessa dimensão? Eu e você dizemos não, eu prefiro ter o dinheiro no banco, eu prefiro ter um emprego estável, eu prefiro ter essa situação. E às vezes Deus não permite, graças a Deus, que bênção. Mas quando há problemas, nós ainda somos o único povo em meio a tantos, né, que podemos ter estabilidade. Guardemos a nossa esperança. Com ela, nós estaremos em estabilidade. Olha o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 23, que diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. E por quê? Porque a gente só confessa e vai virar realidade? Não, olha aí, o que diz a palavra? Porque fiel é o que prometeu. Será que você crê nisso de verdade? Se Deus promete, Ele cumpre. Então nós podemos reter firme a esperança. Se Deus prometeu que nos vai tomar pela mão, na chuva, no sol, em qualquer situação, fiel é o que prometeu. Nós não vamos ficar com a nossa âncora naquilo que ele não falou, na promessa destes mercantilistas, entre aspas, do reino, destes novos evangelhos propostos. Não se engane, não caia. Tem que ser na esperança bíblica. Agora, se você crer e eu crermos no que está aqui, a nossa esperança segura. Por quê? Pela nossa confissão? De tanto que a gente confessou? Claro que não. Porque fiel é o que
prometeu, e nenhuma desta palavra cairá por terra sem se cumprir. Vamos ainda ler o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39. Olha que lindo. Porque estou certo, diz Paulo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, amor traz estabilidade. Como é bom se sentir amado em meio a todos os problemas do mundo. Se alguém te ama, se você tem um marido que você sabe que te ama, você sabe que vai cuidar com tudo, com pouco ou com muito que tiver. Se você tem uma mãe que te ama, você sabe que ela vai te cuidar com o último das suas forças. Se você tem uma esposa que te ama, agora imagina você ter esta segurança de que Deus te ama. E Paulo diz nada, nada, e ele mencionou tudo aí, nos vai poder separar do amor de Deus, deste Deus poderoso, deste Deus que é fiel em suas promessas, para a glória do seu nome. Mateus capítulo 6, versículo 31 e 32, ainda o texto diz: não andeis então, irmãos, inquietos, dizendo o que a gente vai comer, ou o que beberemos, ou como nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial, você é filho de Deus? Eu também. Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Então, Deus conhece a nossa necessidade e Ele vai suprir a nossa necessidade. E Ele diz, vocês não precisam estar inquietos. Agora, isso é prova, irmão. A prova maior, sabe o que é? É crer. A prova maior do crente é crer. Agora, se nós vivemos a esperança bíblica, nós temos estabilidade. Porque amanhã Deus vai suprir. E quando falta, é a hora que os testemunhos dos milagres acontecem. Eu conheci 2 pessoas aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, que a gasolina deles passou mais de uma semana no vazio e o carro rodando. Aqui nos Estados Unidos, que não tinha dinheiro, servo de Deus. Eu conheço pastor em Cuba, que aconteceu como o da viúva, mas lá foi com uma lata de feijão. Cozinhava o feijão da lata, fechava a lata, colocava no armário. Tá vivo ainda, pastor Arnoldo Gonçalves. Aleluia. E a irmã Aide Gonçalves, sua esposa. Que o quê? A lata fechava, colocava, no outro dia, quando pegava a lata, estava cheia de novo. E enquanto não houve suprir, que não veio outra comida, a lata de feijão se enchia a cada dia, porque Deus é o mesmo. E quando falta, a gente não quer que falte, que é melhor ter no banco, é melhor ter suficiente do que ver milagre de Deus, né, irmão? A gente quer milagre, mas por cima das coisas. Aleluia! Mas a beleza é que pela fé nós entrarmos seguro. Entrou o governo tal, saiu o governo tal, virou para a esquerda, virou para a direita. E enquanto uns fazem um alvoroço, a Bíblia nos diz, faça o seguinte, confie no Senhor. O vosso Pai Celestial sabe. Ele está no controle, ou será que nós não cremos? Será que a gente acha que a gente vai ganhar as coisas pelas nossas forças? Deus ainda senta no seu trono. Aleluia. E Ele ainda toma cuidado, não é nem só das coisas grandes deste mundo, não. Dos pequenos como eu e você. Do pão na nossa mesa, aleluia, da realidade da nossa família, até do nosso sentimento, até dos fios de cabelo da nossa cabeça. Ele tem contato. Que Deus é esse? Aleluia. Então, fiel é o que prometeu. Estejamos com a nossa esperança segura. Vamos terminar com o que não é tão bom? O engano que tem tido por aí. No nosso meio, de desviar a esperança bíblica para outra esperança. Quais são elas? Tópico número 3. As alternativas para a esperança bíblica são elas 3. A esperança na religião ou na espiritualidade. Segundo, a esperança na ciência e na filosofia, e a outra, esperança na política e na economia. Todas essas coisas, o homem tem participação. Ele sozinho, ou no mundo espiritual, que não é o de Deus. Tudo isso está fora
da mão de Deus, está sobre nosso controle. Claro, a gente pode orar, pode pedir, mas tome cuidado. Vamos andar neste mundo como peregrinos, porque foi isso que eu entendi de Jesus, a orientação. Foi assim que ele andou, ele veio cumprir uma missão e ele voltou. Ele pagou o preço por nós para nos assegurar um lugar lá. Esta não é a nossa pátria, seja Brasil, seja Estados Unidos, seja Angola, seja Portugal. Nós podemos ser cheios de patriotismo, mas esta não é a nossa morada. O Senhor já preparou a nossa casa e está 100% paga e já está adornada e é num lugar que ninguém chorará, que ninguém passará necessidade, que haverá justiça perfeita. Aliás, não se nomeia injustiça nem nada de mal. Mas cuidado, crente. Cuidado, irmão. Cuidado, ensinador. Cuidado, pregador. Para não permitir nós estamos guiando o rebanho, os irmãos, os amigos em Cristo, aleluia, em outros caminhos senão na esperança bíblica, porque o primeiro deles é da religião. Apesar de que nós somos a igreja de Jesus, nós também, em parte, somos uma religião. Cuidado. Cuidado com a igreja como religião, porque não é por entrar na igreja, pertencer a esta religião, que está tudo certo. Diga-se de passagem, é aí que acontece. Nós estamos na religião, mas não estamos seguros, não estamos com estabilidade, não temos consolo, não temos alegria, estamos perturbados com as coisas do mundo, estamos lutando pelas coisas deste mundo, alguma coisa está errada. Porque a resposta não está na religião, a resposta está na fé, naquilo que Jesus propôs. Não só naquilo que ele fez por nós, mas naquilo que ele propôs para nós. E ele disse, entrai pela porta, aleluia, e andai por este caminho apertado. Esta é a nossa colocação, esta é a colocação de Jesus. 1 Samuel capítulo 28, versículo 7, então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tenha espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram, eis que em Endor há uma mulher que tem espírito de adivinhar. Está aí um servo de Deus. Está aí um homem que foi rei sobre a nação de Deus, nação de Israel. Aleluia. Em um momento da sua vida foi atrás de uma feiticeira. A lei era bem claro sobre a feitiçaria, mover com outros espíritos. E muitas pessoas estão na religião evangélica, mas diz, olha, Deus não abriu aqui, então vamos buscar outra por ali. E há feitiçarias fora, no arraial daquilo que lá do lado de fora já diz casa de demônios, e há feitiçarias que são feitas em lugares que supostamente são casa de Deus, mas cujo mover não tem nada de Deus, mas de outros espíritos. Que Deus nos dê discernimento. Nós não precisamos buscar profetas. Se Deus quer falar comigo e com você, ou nós cremos que Ele ainda tem poder de falar até por uma burra, ou nós já não cremos em mais nada. Porque quando Ele quis falar com alguém que não tinha ninguém, a burra ficou travada. Aleluia! Balaão não pôde dar mais um passo para frente. Porque quando Deus quer falar, Ele fala. Não precisa de eu ou você ir atrás de religião, ou de espiritualidade, ou de profeta, ou estar esperando o profetão no YouTube falar coisa nova, ou velha, ou dos demônios. Não precisa. Este é um engano. A nossa esperança é segura no Deus da palavra. Nós não precisamos de mais nada, mas há uma multidão que não está em Deus, mas na religião e está sendo enganado por uma espiritualidade. Não é a esperança bíblica, é mentira, é engano. Que Deus nos guarde e nos dê autoridade para falar, para ensinar, para estar junto, para admoestar, para dizer a verdade. Jeremias 19, 4 e 5, o texto diz, porquanto me deixaram e profanaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem ele nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, porque edificaram altos de Baal e queimaram seus filhos
em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Que povo é este que fez tal coisa? O povo de Israel. E você vai dizer comigo, irmã, isso nunca aconteceria conosco, nós somos de Jesus. Será? Será que os nossos altares estão sendo erigidos nas nossas igrejas, na nossa casa, no nosso quarto, no nosso celular, somente a Jesus? Será que nós não estamos oferecendo nossos filhos, ao invés de dar tempo, ao invés de orar com eles, ao invés de ensiná-los no caminho, como a palavra diz, estamos oferecendo eles a Baal e deixando-os à mercê do espírito deste mundo? Não temos autoridade para dizer não, para dizer o que é errado, o que é certo, não temos mais nada. Religião, espiritualidade, mas não há esperança posta no Deus que prometeu nos ajudar, que prometeu nos dar poder. Falta-nos como pai e mãe autoridade. Peça a Deus poder, peça a Deus autoridade, peça a esse professor autoridade para ensinar a sua aula de escola dominical. Não é pecado falar cheio da unção e da graça de Deus, não. Isso não é pregação, é ensino pentecostal, porque nós somos pentecostal, porque Jesus disse, olha, fiquem aí e não vão fazer nada, nem comece a evangelizar, espera, aleluia, espera o fogo descer, espera o revestimento aí quando vocês receberem, porque o Espírito vai descer e ficará com vocês, aí vai fazer a obra, porque Ele vai te ajudar, aleluia. E Ele nos tem ajudado, mas nós às vezes nos perdemos na religião, estamos muito cheios de teologia e pouco cheios do Espírito. É hora de voltar, para termos esperança de ver Deus sobrar no coração dos alunos. Não é a teologia, não é a instrução mais profunda, a hermenêutica, isso e aquilo, a exegese, né? Muito bonito, mas não vai transformar. Irmãos, os nossos irmãos precisam de socorro, porque a religião e a espiritualidade está entrando e vai entrar mais no nosso meio evangélico. Deus está precisando, no melhor dos sentidos, que Ele não precisa de nada nem de ninguém, mas a igreja. E Deus está pronto a ajudar a mim e você, que estamos dispostos a levantar, a alçar a bandeira da verdade, que esta palavra é o que nós temos. Ninguém pode contra filhos, contra filhas, contra a escola deste mundo, contra os governos deste mundo, contra as filosofias pós-modernas. Ninguém pode contra nada a não ser pela verdade. Ninguém pode contra a verdade a não ser pela verdade. Esta é a verdade que nos foi dada. Que Deus nos ajude com poder e autoridade para ensinar, para admoestar, para abençoar isto, a palavra da verdade. Abençoa, resgata, edifica. E como você sente aí, muitos de vocês já deixaram no comentário, dizer, irmã, eu sinto a graça de Deus, agora é hora de você dizer, Senhor, eu quero que na minha aula sinta a graça de Deus também, na minha vida, na vida dos meus alunos, quando eu falar da palavra. Não é minha, não é emoção barata, mas é a presença de Deus pela sua palavra. Vou terminar este tópico com 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 e 23. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Uma palavra direta para o rei Saul. Saul disse, Samuel, eu não pequei, eu fiz o que Deus mandou, mas o povo foi que salvou o melhor dos cordeiros e dos carneiros. Eu sei que Deus mandou matar tudo, e eu fiz, mas eles foi que separaram isso para oferecer para Deus. E aí Samuel diz, não.
Por acaso Deus tem mais prazer em sacrifícios e holocaustos do que na obediência? A resposta foi, é e sempre será não. Escute, Deus não precisa de adoradores. Deus não precisa de música melhor, nem de pregadores com melhor oratória. Deus não precisa do nosso sacrifício. Deus quer homens, mulheres, servos que saibam ainda, se disponham, não é nem saber. Saber todo mundo sabe. Se disponham a obedecer, a rejeitar o seu eu, que está difícil, sujeitar e obedecer a palavra de Deus tal qual ela é. Isto é o que agrada a Deus. O resto é resto. E olha, quem obedece vai trazer um culto melhor do que quem está dentro da religiosidade. E não é à toa que nós estamos vendo as igrejas grandes religiosamente se levantando, mudando a sua estética, mas mais do que a estética, mudando a sua doutrina, a sua fonte de virtude. E a minha pergunta é: onde está o Shekinah de Deus? Está nesta religião ou já se apartou daí há muito tempo? Porque não é na religião nem na espiritualidade, mas no poder, na palavra. Até hoje, quando essa palavra é pregada, alguém é transformado e é salvo. Até hoje, quando esta palavra é pregada, alguém sai da vida de pecado e confessa, e deixa e alcança a misericórdia. Até hoje, os perdidos pecadores alcançam a misericórdia e a graça de Deus quando esta palavra, quando se fala de inferno, sim, quando se fala de céu, sim, quando se fala de julgamento de Deus, porque dizem hoje que não se pode pregar sobre isso, pode dizer quem quer que seja isso. A minha palavra, o meu Deus, o meu Jesus disse: pregue isso, aleluia. Pregue o arrependimento, pregue a salvação pelo sangue de Jesus, pregue a verdade da palavra de Deus. E a esperança na ciência e na filosofia. Colossenses 2:8, o texto diz: tendo cuidado de que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, vãs sutilezas, que são segundo a tradição dos homens, que são segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Agora, o problema é que nós, crentes pentecostais, olhamos para trás para os nossos pais na fé e dizemos: eram ignorantes. Nós precisamos ir para a escola teológica. Nós precisamos mostrar para eles que nós vamos ser PhD também. E nós entramos por este caminho e nos enchemos do que estas escolas estão cheias. Nem todas, não quero botar todos no mesmo pacote. Mas, se não cuidarmos e nos abrirmos, estamos lá para aprender. Daqui a gente já não quer mais aprender, porque eu sei tudo. Eu sei, eu tô seguro. Enquanto aqueles pais não cansavam de aprender desta palavra e rogar de joelhos para que Deus lhes fizesse entender mais. Nós já sabemos tudo, a minha geração, a sua geração, a gente já sabe. A gente não só sabe a nossa doutrina, sabe a outra teologia tal, e quando a gente vai apresentar, nós apresentamos essa e essa, porque há esta vertente, e isso e aquilo, e etc. Perdemos o temor de Deus. E estamos agora sendo acrescentados e introduzidos a vãs sutilezas que são tradições de homens, rudimentos do mundo e não tem nada com Cristo. Mas somos orgulhosos de conhecer estas vertentes teológicas e poder falar e poder defender. Por que nós não somos orgulhosos de defender somente a palavra? Por que nós temos que ser igual? E não podemos ser diferentes, ainda santos, separados. Temos que comer do mesmo lixo para dizer que nós sabemos, nós conhecemos. Que Deus nos guarde em temor em nome de Jesus. Que a nossa esperança não seja posta nas filosofias, mas em Deus, na esperança viva da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, 20 a 23, o texto diz: onde está o sábio? Onde está o escriba? E tudo isso é para crente, viu? Mas o contexto da Bíblia está tudo para nós.
Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto como na sabedoria de Deus. O mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Escute, irmão, por favor. Será que não é hora de nós voltarmos a nos orgulharmos na simplicidade do nosso evangelho? Naquele evangelho que ainda tem o mesmo poder, principalmente eu e você que somos professores. Que Deus nos deu esta graça, este desejo de aprender mais, de nos aprofundar. Vamos tomar mais cuidado para não perdermos a preciosidade maior e o poder maior, porque não há nada na sabedoria deste mundo, não há nada comparável a esta sabedoria que emana disso aqui, e que é uma sabedoria espiritual. Não se entende disso aqui no mundo filosófico. Você pode comparar, você pode ter um entendimento humano dessas coisas, mas o poder de Deus está na palavra viva. Aleluia! Que esta revelação para nós. Que Deus, portanto, nos guarde de sermos orgulhosos, e vamos pagar um preço por isso. Porque muitos de nós já abraçamos, é forte para nós. Nós queremos e amamos, e não é que o conhecimento seja em si errado, mas ele tem tomado um lugar errado, tem deslocado o lugar do poder, da graça de Deus. Me diga, por favor, com sinceridade diante de Deus, será que isso não tem acontecido? Na minha e na sua sala de aula, na minha e na sua igreja. Por isso que nós olhamos e ainda cantamos corinhos, aqueles que ainda têm coragem, né, de dizer a igrejinha do interior, a igrejinha dos anos passados. Como quem olha chorando que Deus se manifestava de uma maneira diferente. Por quê? Por quê? Será que Deus mudou? E agora eu pergunto, então, por que a igreja mudou tanto? Cabe a nós voltarmos às nossas origens. Cabe a nós voltarmos à nossa simplicidade. Aqueles servos, não é que eles conheciam pouco. Não é que eles brigavam com o sistema porque eram ignorantes, não queriam, não. Muitos deles são autodidatas, irmão, conhecem mais do que eu e você, mas muitas vezes. Mas eles, como Paulo, escute, por favor, irmão. Dizer a sabedoria que eu tenho é como esterco. Caramba, Paulo conhecia muito. Não só de toda a tradição judaica, mas de tantas outras coisas que ele foi exposto. O cara era de dentro do mundo teológico, do mundo de estudo. Mas ele disse, eu pego tudo isso aqui, para mim é nada comparado com esta revelação que Jesus me deu. Porque esta é o poder de Deus. Esta é a nossa esperança, professor. Vamos trazer de volta. Eu e você não temos força para isso, mas o Senhor tem. Se Ele falar ao seu coração, se Ele confirmar isso no seu coração, termine essa aula agora e ore, busque ao Senhor por um tempo e peça a Ele direção, te ajudar a caminhar neste caminho e nos dar vitória, para que a igreja seja abençoada, para que as almas sintam vida novamente, para nós trabalharmos junto ao nosso pastor espiritualmente, a você, o seu pastor local. E se por acaso lá a coisa está meio assim, estamos orando, intercedendo para voltar também, em nome de Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 20 a 22 diz, porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que ninguém fique inexcusável, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E no versículo 25, mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Eu quero fazer esta comparação com a ciência. A ciência descobre os milhões de anos. A Bíblia não fala de milhões de anos. A ciência olha para trás e diz, e tal. A Bíblia não fala disso, pelo contrário, é simples encontrar que isso não é uma verdade bíblica. Mas aquele que diz, coloca o homem no pedestal, por isso nós temos que cuidar.
Por isso nós temos... Paulo diz, olha, nem toda ciência é de Deus, é certa, não. A ciência certa comprova a Bíblia, irmãos. Esta aqui é a revelação de Deus. Então não vamos colocar a ciência num patamar, porque antes da ciência, quem criou tudo aquilo que nós, cientistas, buscamos descobrir, porque quem criou foi o Criador, foi Deus. E aí ele diz neste texto, olha, quem olha para esta criação tem que ver a mão do Criador. Quando você olha para o micro ou para o macro, não tem palavras a não ser reconhecer a inteligência maior, a sabedoria maior que criou tudo isso. No entanto, o homem não dá glória a Deus. E este é o caminho da ciência. Cuidemos para não botar a ciência e a filosofia no trono do nosso ensino, da nossa vida, e maquiarmos um evangelho do lado. Não. Em nome de Jesus, é o contrário. Vamos colocar Deus, Jesus, o Evangelho, o Espírito no lugar que pertence a Ele. E se sobrar alguma coisinha para a ciência, dá um créditozinho de novo. O pessoal já descobriu isso, né, irmão? Graças a Deus que a gente que é crente já sabe, aleluia. Vamos colocar as coisas no lugar conforme a palavra nos dá testemunho. E por último, esperança na política e na economia. Olha, se a gente já não podia ter no passado, agora é que o negócio está ficando difícil. Jeremias 37, versículos 5 a 7, o texto diz o seguinte: contudo, o exército de Faraó saiu do Egito. Ouvindo os caldeus que tinham sitiado Jerusalém esta notícia, retiraram-se de Jerusalém. Então veio a Jeremias o profeta a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para se informar: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. O que aconteceu aqui? O que aconteceu é que o rei de Judá ficou feliz porque o Egito, a nação, veio defendê-lo. Saiu o exército. E quando os caldeus ouviram, o Egito está vindo, eles fugiram. Tinham sitiado Jerusalém, fugiram, e agora o rei ficou feliz e foi consultar ao profeta, e a voz de Deus veio para ele: não se engane, eles saíram, mas vão voltar. E isso prova para nós o que, irmãos? Deus sabe todas as coisas, Deus tem o controle de todas as coisas. Em todo o tempo, o livro de Jeremias é demais, porque Deus diz sempre, o tempo todo ele diz: olha, façam isso, se rendam aqui, ou confiem naquele, ou faça isso, ou fique aqui. Se vocês fizerem, não perecerão, eu vou cuidar de vocês. Mas uma vez atrás da outra, essa não era a esperança, não era na voz de Deus. Eles queriam profecia, escuta essa, que essa vai ser forte. Eles queriam a profecia daquilo que eles entendiam politicamente. O rei queria politicamente que o Egito viesse salvar. E ele queria uma profecia que confirmasse estas coisas. E não faltará falsos profetas para falarem tais mentiras. Porque tudo parece que Deus falou isso e vai acontecer. O pobre Jeremias disse: a voz de Deus é essa. Deus disse que eles saíram, mas vão voltar. E eu pergunto para você que conhece a história: voltaram ou não voltaram? Voltaram. E os caldeus voltaram ou não voltaram? Voltaram. E acabou-se como Deus disse que haveria de acontecer. Então a nossa solução, a nossa esperança não pode estar nas nações, nos presidentes, na política, na manifestação. Tudo isso é parte deste mundo, mas a nossa esperança não pode estar nisso. Quando Deus quiser mover, não é que você não possa votar e não deva, não, vote. E vote consciente de que você não está votando pelas impurezas contrárias à palavra de Deus, mas aquele que mais se acerte por aí, né? Em prol da palavra de Deus. Mas, irmão, não se engane, que Deus está no seu trono. A nossa esperança, quem vai botar o pão na nossa mesa, você vai dizer: é o meu trabalho. É, mas por causa da graça do Senhor, é Deus que dá a vida, é Deus que dá a saúde, irmãos. Ai de nós se não fora o Senhor. Nós somos nada. Nós somos nada, como a flor da erva. No outro dia se vai. A vida vai tão rápido. A nossa esperança não pode estar nem na política, nem na economia. Agora vai dar tudo certo. Agora o G30, G20 e como é que vai acontecer lá? O Great Reset. Vai melhorar tudo ou vai piorar tudo? O que vai acontecer? Lucas capítulo 12, versículo 18. E disse: farei isso, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores
e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Agora a economia vai pegar. Com este novo presidente, Deus o colocou e etc. Agora o país vai para frente, né? Então a economia, eu vou fazer isso! Aí Deus vai encontrar com ele e disse: se nesta noite pedirei a tua alma. Essa é a realidade da vida humana. Então a nossa esperança não pode estar na economia, nem na política, nem na espiritualidade, nem na religião, nem na ciência que diz: eu vou implantar na sua cabeça, você vai download da internet toda na sua cabeça. Para quê, irmãos? E tem um chip que vai fazer com a maior inteligência do mundo. Para quê, irmão? Que agora vão curar todos os cânceres. Para quê? Para morrer de outra coisa, irmão. Toda filosofia, todo conhecimento, para quê, irmão? A nossa esperança tá para além de tudo isso. Tudo isso vai passar, vai ficar para trás. E aquele que se enreda nisso não vive alegria, não vive consolo, não vive estabilidade. Agora o crente continua cantando como aqueles antigos. Caminhando eu vou. Você cantou já esse corinho? Para Canaã, caminhando eu vou. Para Canaã, caminhando eu vou. Para Canaã. E o crente diz o quê? Glória a Deus, caminhando eu vou. Onde que é a nossa esperança? A Canaã celestial. Aleluia! Que Deus abençoe a você. Que Deus use a você. Que Deus levante a sua vida e te use poderosamente. Que Deus possa nos guardar aqui neste canal para seguir trazendo esta palavra sem compromisso com as filosofias, as ciências, as teologias, mas com compromisso exclusivo com Deus. Que Deus nos guarde, porque ninguém é de ferro. E eu sou a primeirinha a dizer que aqui não tem nada de ferro. A vida é tão passageira, tão frágil e tão pequena. Mas enquanto Deus nos der força e graça e nos guardar, estaremos com você. Cada live do sábado, cada semana aqui na escola, na pré-aula, estamos já escrevendo livros, fazendo cursos para ajudar a você, para ser este guerreiro. Os guerreiros se preparam. Aleluia! Para estarmos preparados e levantar e arvorar a bandeira da verdade. Eu sei que você ama a palavra e Deus vai te dar cada vez mais esta vitória. Parte você vai comungar aqui comigo, aprendendo, enfim, recebendo isso. Mas a maior parte vai ser com Deus. Ele e você. Aleluia! Porque esta obra não é do homem, é do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.